Graça e paz, estamos aqui para mais uma aula de antropologia teológica, terceira e quarta unidade que fecha então essa aula. E como tema hoje nós temos a origem da alma e evolução humana. Quais são os assuntos que se relacionam com esse tema? O conceito histórico sobre a origem da alma teve sua forma muitas personalidades ilustres, tanto no campo teológico como filosófico. As três teorias acerca da origem da alma que foram defendidas e expostas são criacionismo, pré-existencialismo e traducionalismo. Platão, por exemplo, cria na pré-existência e na transmigração da alma, chegou a dividir em três partes: lado racional, na cabeça, cujo objetivo é controlar os dois outros lados, lado irascível, algo cujo humor se altera facilmente, quem tem um gênio difícil, que se enraivece com facilidade, e o segundo, ele estaria localizado no coração, lado concupiscente, que estaria localizado no baixo ventre. Na igreja primitiva, a doutrina da pré-existência tem a sua ideia em Orígenes, seu principal representante. Mas os dois conceitos mais populares nos círculos cristãos, de forma geral, são criacionismo e traducionismo. De qualquer forma, é necessário que conheçamos cada um deles a partir de agora. Então, nós temos aí a teoria acerca da origem da alma. Existem muitas teorias a respeito da origem da alma no contexto religioso. Porém, na atmosfera cristã, três únicas se tornam relevantes e abrem portas para debates. Vamos ver o pré-existencialismo. Essa teoria defende a ideia de que as almas dos homens existiam no estado anterior e que certas ocorrências naquele primeiro estado explicam a condição em que essas almas se acham agora. Alguns teólogos chamam de teoria do depósito, porque a ideia transmite esse sentido, de que o que Deus tinha a seu dispor, um depósito de almas esperando nascer. Ainda falando de origem, segundo origem, há três elementos no homem: o corpo, a alma e o espírito. Somente este último é imortal. Deus criou desde toda a eternidade um universo de seres espirituais unidos a corpos de natureza sutil, etéreos, dotados de livre arbítrio e igualdade. Depois nós temos aí o traducionismo. O termo traducionismo vem do verbo latim traducere, que quer levar ou trazer por cima, transportar, transferir. Essa teoria ensina que as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Homens como Tertuliano, Rufino, Apolinário e Gregório de Nissa defendiam o traducionismo. O criacionismo foi a teoria grandemente aceita pelo Oriente, enquanto o traducionismo pelo Ocidente. O criacionismo, então, teoria que prega a alma como ser individual e que deve ser considerado como uma imediata criação de Deus, devendo as suas origens a um ator criador direto, cuja ocasião não pode se determinar com precisão. Depois nós vamos ter aqui a evolução humana do mundo natural, evolucionismo e criacionismo. A teoria do evolucionismo, em seu dicionário teológico, Laudinone Corrêa de Andrade, afirma que a evolução é a teoria extravagante formulada pelo inglês Charles Darwin, que em 1859 lançou A Origem das Espécies, na qual ensina que atuais espécies de vida são resultado de uma lenta e gradativa evolução. Período darwinista. Houve vários evolucionistas precoces, embora na sua maioria desconhecidos, entre os quais se inclui Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin. Erasmus escreveu acerca da concepção evolucionista em seu livro intitulado Zoonomia. O cientista e filósofo francês Pierre de Maupertuis escreveu extensivamente sobre a mutação e o naturalista francês Jean Lamarck
concebeu uma teoria por ele denominada de transformismo, também conhecido por lamarckismo. O criacionismo acredita e prega que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Depois nós vamos ter a tentativa de evolução do criacionismo, a evolução teísta, ainda na esfera do criacionismo, o mais destacado grupo dos evolucionistas teístas crê em Deus, mas também na teoria da evolução. Outros eruditos cristãos do evolucionismo teístas, vamos ter aqui também o notável teólogo presbiteriano conservador Warfield, defensor da inerrância bíblica e um dos pais do conservadorismo protestante, defendia a ideia do evolucionismo teísta. Veio o homem do macaco. Louis Berkhoff, o teólogo Louis Berkhoff, lembra que nem sempre a teoria evolucionista é exposta da mesma forma. Às vezes é descrito como se o homem fosse um descendente direto de uma espécie de macacos, antropóides atualmente existentes. Então, ainda como se o homem e os macacos mais desenvolvidos tivessem uma ascensão comum, mas qualquer que seja a diferença de opinião, existe sobre este ponto o certo é que, de acordo com o evolucionismo naturalista, no momento o homem descendente de animais inferiores, corpo e alma por um processo completamente natural e dirigido inteiramente por forças inerentes. Um dos princípios mais importantes da teoria é o da rigorosa continuidade entre o mundo animal e o homem. Ela não pode admitir qualquer descontinuidade em nenhum ponto ao longo do curso da evolução, pois toda e qualquer ruptura é fatal para a teoria. Ainda segundo Berkhoff, várias objeções podem ser levantadas contra a teoria de que o homem é descendente evolutivamente dos animais inferiores. Vamos transcrever algumas. Contrariando a verdade bíblica. Do ponto de vista do fôlego, a maior objeção a essa teoria é naturalmente que é contrário aos explícitos ensinamentos da palavra de Deus. Dificilmente a Bíblia poderia ensinar com mais clareza do que o faz o que o homem é produto de um direto e especial ato de criador de Deus, e não de um processo desenvolvido de um tronco semiesco de animais. Primitivos famosos. Os evolucionistas dizem que os primitivos progenitores do homem não há muito desapareceram. Sendo assim, seria impossível ainda achá-los entre os fósseis. Temos aí depois a criação em Gênesis e a sua real interpretação. Gênesis é um livro de muitos assuntos relevantes, mas nada se compara às abordagens acerca da criação do homem nos dias da criação do plano de Deus com Noé e sua família, e a história do dilúvio. Cada assunto provoca um confronto teológico e analítico que nas literaturas céticas estão repletamente de especulações equívocas, erros de interpretação e alegações contraditórias às verdades estabelecidas pela palavra de Deus e sua narrativa bíblica. Desejamos abordar a questão acerca dos dias da criação, mas antes precisamos tratar do assunto acerca das teorias que tentam explicar a origem do universo. Temos aí a teoria da nebulosa. Hipótese nebular é uma teoria sugerida em 1755 pelo filósofo alemão Immanuel Kant e desenvolvida em 1796 pelo matemático francês Pierre Simon. Mais adiante nós temos a teoria da grande explosão, a mais famosa. Antônio Neves de Mesquita relata essa teoria fazendo menção do cientista Alexander Friedman. O Dr. Alexander Friedman, matemático russo, baseado no que Einstein chamou a teoria da relatividade, imaginou o nosso universo como uma imensa bola de hidrogênio que se expandira indefinitivamente até atingir distância quase infinita. Mais tarde, o Dr. Roberts, da Universidade de Califórnia, indicou com a ajuda dos telescópios que esta massa ainda continua em expansão. As distâncias são de tal monta que as separam nos nossos planetas, uns dos outros, como nada. Mas afinal, quando ocorreu essa explosão? O Dr. Sanders diz que, tentando também oferecer solução, o Dr. Martin Hilley descobriu um auxílio de telescópio e a localização de milhares de objetos da galáxia quasares, que tais elementos emitem ondas que devem ser medidas por elas ao chegar à idade do mundo. As verdades bíblicas e suas interpretações.
Tomemos os dias da criação na interpretação evolucionista e criacionista, lembrando que o homem é incluído nessa evolução. Surge então uma pergunta central: os dias da criação são literais ou simbólicos? O Dr. Gerhard Hansel, autor da Teologia do Antigo Testamento, da Edições de Loyola, ele vai dizer o seguinte: afirma que nas últimas décadas o destaque crescente que tem sido dado ao criacionismo, a ciência criacionista, a ciência das origens, a ciência ateísta tem criado um clima em que perguntas antigas têm surgido com enfoques específicos. Uma delas refere-se ao significado que se dá ao termo dia, nos primeiros capítulos de Gênesis. Hansel prossegue expondo que o conhecimento de certos aspectos da história da interpretação dos dias da criação pode ser utilizado dentro da perspectiva da metodologia usada para a interpretação. Algumas interpretações medievais, dias da criação. Origens de Alexandre, um dos pais da igreja, 1185 a 254, vai dizer, no ano Domini, defensor e praticamente do método alegórico da interpretação. Os dias da criação no sentido alegórico e não literal. Para Agostinho, ensinava que Deus criou o mundo num só instante imediato. O entendimento de dias da criação para a reforma. Já os reformadores do 16º século concordam em que o sentido quadrúplo da interpretação da Escritura comprometia o significado literal da Bíblia, tornando nula e vazia sua autoridade quanto à fé e à vida. Insistiram os reformadores que o único e verdadeiro sentido da Escritura é o literal, o significado claro e direto do texto. E aí nós temos vários outros temas que fecham então esse círculo. Na quarta unidade, a antropologia escatológica individual também entra na aula de antropologia, a doutrina da imortalidade da alma. A imortalidade da alma, saber que após a morte do corpo e da alma, o aspecto imaterial do homem continua a existir. Não é um conceito peculiar ao cristianismo, conforme diz Wenkman. Esse conceito tem sido sustentado de uma forma ou outra por grande número de povos, incluindo os babilônicos, os persas, os egípcios e os antigos gregos. Ou seja, a doutrina da imortalidade da alma, que era tão fortemente defendida no século XVIII pelos líderes do iluminismo, não era um ensino distintivamente cristão. Uma vez que a teologia natural da qual essa doutrina fazia uma parte, era considerada como sendo distinta e superior ao cristianismo. O conceito de imortalidade da alma foi desenvolvido nas religiões de mistério da Antiga Grécia, recebeu expressão filosófica nos escritos de Platão, porque os termos da língua grega, ainda em sua abordagem, o Ekman levanta a questão quanto o que as escrituras dizem acerca da imortalidade da alma. Mais adiante nós temos aí a questão relacionada à escatologia, a morte. Temos como a morte, comentários aí de Maipir, a morte é a separação da alma e do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Essa experiência descreve como dormir ou desfazer da casa terrestre. Fugir com a sombra. A morte é o primeiro efeito externo, manifestação visível do pecado, e será o último efeito do pecado ao qual seremos salvos. Romanos 5,12 e 1 Coríntios 15, 26. Depois tem aí o estado intermediário da alma, que diz a Bíblia, inferno e purgatório, a doutrina do purgatório, a interpretação do purgatório da carta paulina, na verdade bíblica por exegese, as outras interpretações e votação. Conclusão: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Concluímos que o pecado se tornou a maior maldição na vida do ser humano. Suas histórias, tanto no contexto espiritual quanto no contexto humano, em Adão e Eva, revelam uma raiz espiritual que atinge, na verdade, toda a Terra, passando por toda a raça humana. Mas entendemos também, dentro da revelação de Deus, em sua santa palavra, o perfeito plano de salvação e resgate. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi um sacrifício suficiente para por ser o meio do sangue derramado, alcançar a alma do homem. Ele se manifestou para libertar o homem e desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que possamos viver uma vida voltada para o zelo espiritual e maturidade cristã, pois não somos pecadores lutando para sermos santos, mas somos santos lutando contra o pecado. E aí, naturalmente, nós encerramos
E eu espero que, por mais que foi apenas um resumo, nós venhamos a entender a importância desta matéria, que é a antropologia teológica. A visão antropológica, dentro, à luz da Bíblia, é muito importante, porque temos que pensar e entender e compreender o homem, porém Deus é um ser ilimitado, infinito, e não temos como alcançar a ideia de pensar num todo sobre Deus. Só conseguimos conhecer a Deus através da revelação da sua palavra. Mas temos aí as ferramentas que foram deixadas, como antropologia teológica, para nós entendermos um pouco sobre esta visão bíblica. Deus abençoe. Obrigado a todos aí pela atenção.